Secretaria de Assistência Social. Este evento está sendo realizado em comemoração ao Dia Internacional da Igualdade Feminina, celebrado no último dia 26. Em 26 de agosto de 1973, o Congresso dos Estados Unidos decidiu que nesta data seria comemorado o Dia Internacional da Igualdade Feminina, em homenagem à aprovação da 19ª emenda, que permitiu o voto às mulheres norte-americanas em 1920. Aqui no Brasil, o voto feminino foi conquistado em 1932, sendo incorporado à Constituição em 1934 como facultativo, assim como o voto masculino se tornou obrigatório com a Constituição de 1946. O dia 26 de agosto, então, exalta a luta, a conquista e o empoderamento pela igualdade de gênero. Agora eu quero convidar as autoridades presentes para compor a mesa e assim darmos início às atividades desta manhã. Convido então a excelentíssima prefeita de Valinhos, capitã Lucimara Godoy, a vereadora e também guarda civil municipal Simone Bellini, o secretário de Assistência Social, Dr. Argeu Alencar, a coordenadora de Políticas para a Mulher da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Edna Sandra Martins, e também a coordenadora da Coordenadoria Especial de Políticas para as Mulheres, Marilene Santos. Gostaria de registrar aqui e agradecer ao Senai por ceder esse espaço aqui para a gente. Agradeço, então, ao coordenador pedagógico Wagner Roberto, que hoje representa o diretor da unidade, Everson Diaro Capobianco, por gentilmente nos ceder este espaço para a realização deste evento. Muito obrigada, viu, professor Bancini? Podem tomar assento, vamos começar então. Vou distribuir a palavra. Eu convido então a coordenadora da Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres, Marilene Santos, para as suas palavras iniciais. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, prefeita, vereadora Simone, Sandra, Edna, secretária Geu. É uma alegria muito grande a gente estar aqui reunido hoje para falar de temas tão importantes, né? E a gente precisa ter essa conscientização, a gente precisa falar sobre isso, e eu acho que é isso, que a gente está aqui hoje para a gente começar, ou seja, regar mais um pouquinho uma sementinha na questão da igualdade feminina. Porque para nós a igualdade é muito mais além do que os salários, né? A igualdade nesse sentido. Nós temos muito o que fazer ainda. Então, que seja uma manhã abençoada para todas nós. Bom dia, uma satisfação estar aqui nessa cidade maravilhosa, com esse sol gostoso hoje, né? Cumprimentar a nossa prefeita, capitã Lucimara. Para nós, mulheres, vir numa cidade onde tem mulher prefeita já é uma alegria, né, gente? Porque ainda nós temos muito que avançar nesse sentido. E Valinhos está um passinho à frente, então, né? Cumprimentar a nossa vereadora Simone Bellini também, essa representação no parlamento, tão importante para todas nós, e o nosso secretário aqui do Desenvolvimento Social, que é muito importante, essa política pública para nós mulheres ainda é fundamental, né? Então, uma satisfação conhecê-lo aqui nessa manhã. Um bom encontro para todos nós. Espero que a gente possa contribuir aqui, trocar ideias, para que a gente possa avançar, né? Esse é o objetivo sempre desses encontros que fazemos. E parabenizar vocês pela iniciativa. Simone Bellini, vereadora, a qual cumprimento os demais vereadores aqui. Edna, muito obrigado pela palestra para apresentar hoje. Marilene, parabéns, porque foi através da Coordenadoria da Mulher que o evento foi organizado. Eu estou de parabéns a Marilene.
ao secretário Redcliffe da Mobilidade, secretário Cruz da Segurança e todos os participantes aqui, a diretora Tatiane, a diretora Virgínia, a Fabiana e todos que fazem parte da Secretaria de Assistência Social. Nosso vereador Marcelo Chida, muito obrigado pela presença. É com grande alegria e satisfação que a nossa cidade promove o primeiro Fórum da Igualdade Feminina. Que assunto bom! Eu vim até colocar uma camisa e uma gravata em comemoração ao agosto lilás, né? Para ser uma data especial, porque nós temos mulheres valorosas. Eu trabalhei com uma mulher valorosa, está aqui ao meu lado, que é a minha prefeita, Capitão Simara, sempre um exemplo de profissional. Quanto dos seus, nos encontramos ainda lá na academia do Barro Branco, eu a conheci lá, e sempre manteve uma postura de muita dignidade, de muito trabalho pela nossa sociedade. E quando comandou aqui a 4ª Companhia, com maestria, conquistou coisas que nem os outros comandantes de companhia que nós tínhamos conquistou. Aí a gente vê, quando uma mulher se coloca à frente, ela consegue conquistar com sabedoria, com inteligência, e assim a gente tem conquistado as coisas. Esse evento será muito importante para nós. A administração da capitã Lucimara tem se mostrado muito preocupada com as questões das mulheres. E nós temos visto uma série de ações sendo adotada para as questões de mulheres. Então não posso deixar de registrar isso daí, porque estou sendo cobrado bastante, né, prefeita? E a gente vê não só a nossa secretaria, como as outras secretarias em preocupação com a mulher. É uma conquista de todos nós. A conquista da mulher não é só a conquista da mulher, a conquista do homem também. A igualdade entre homem e mulher é uma necessidade para que nós tenhamos uma sociedade cada dia melhor. Bom dia, um excelente evento a todos. Bom dia prefeita, Argeu, secretário, que está fazendo aí um excelente trabalho, obrigada. Marilene, muito obrigada pelo convite em estar aqui participando junto com vocês. Edna, obrigada pela sua presença e estar à frente dessa coordenadoria aí do Estado, tão importante para nós mulheres, né? E bom dia a cada um de vocês que se disponibilizaram a deixar o seu trabalho, o seu lar, para estar aqui hoje com a gente, participando com a gente e ouvindo isso que vai ser tão importante para cada um de nós, ouvir de cada uma dessas mulheres que estão aqui à frente. Tá bom? Obrigada, bom dia. Muito obrigada, Pi, muito obrigada. Obrigada a todos os presentes. Para mim é uma imensa honra e satisfação, né, poder estar presente no primeiro Fórum da Igualdade Feminina. Gostaria de cumprimentar primeiramente a Edna Martins, representando a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, que também será nossa palestrante. Muito obrigada pela presença. Cumprimentar a nossa vereadora Simone Beghini, que também será palestrante, tem feito um excelente trabalho. Parabéns, muito obrigada pela presença. Vereador Marcelo Yoshida, muito obrigada, professor, por estar aqui conosco nesse momento que é tão especial. Cumprimento o doutor Argeu, nosso secretário de Assistência Social, na pessoa de quem cumprimento todos os demais presentes aqui do Executivo, demais secretários, tá? Gostaria de cumprimentar o Wagner Roberto, que é o coordenador pedagógico aqui do Senai, que representa hoje o Everson, que é o diretor do Senai. Então, muito obrigada pela cessão do espaço, nós agradecemos. Professor Pancini também, que muito nos ajudou aí na organização do evento. E a Marilene dos Santos, que é coordenadora especial de políticas para as mulheres. Então, eu agradeço e já te parabenizo pelo evento e por todas as ações que estão sendo feitas em prol das mulheres na nossa cidade. Parabéns. Gostaria também de cumprimentar a Cláudia Melcherd, que tem feito um excelente trabalho como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Parabéns e muito obrigada pela sua presença. Obrigada por todos pela presença. E declaro oficialmente aberto o primeiro seminário Fórum Municipal de Igualdade Feminina. Gratidão a todos. Muito obrigada, prefeita. Antes de dar início, então, às palestras, quero convidar todos os nossos convidados que compõem a mesa para que tomem assento nessas primeiras filas aqui do auditório, exceto a prefeita Capitã Lucimara, que será a primeira a palestrar.
Como eu já disse, então, a prefeita Capitã Lucimara é nossa primeira palestrante. A prefeita Capitã Lucimara Godoy é a primeira mulher eleita a assumir a chefia do Executivo de Valinhos. Ela é formada em Direito pela Faculdade Liceu Salesiano de Campinas. Além disso, possui curso superior de bombeiros, realizou o curso de formação de oficiais pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, ingressando na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1999. Em 2003, foi promovida por merecimento ao posto de segundo-tenente. Em 2009, foi promovida ao posto de primeiro-tenente e classificada no 7º Grupamento de Bombeiros na cidade de Campinas. Posteriormente, foi promovida ao posto de capitã e classificada no 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sendo então designada como responsável pelo policiamento das cidades de Valinhos e Vinhedo. A prefeita Capitã Lucimara abordará o tema Ser Mulher no Cenário Atual. Prefeita, a palavra está com a senhora. Muito bom dia, muito obrigada mais uma vez. Agora a gente vai procurar, é um tema extremamente extenso, né? A gente vai procurar ser breve, né, justamente no objetivo do fórum, da gente dar um espaço posteriormente para a participação de quem está aqui presente, para a gente fazer uma discussão a respeito dos assuntos abordados. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, à Secretaria de Assistência Social, a Marilene, a todos os organizadores do evento. Espero contribuir aí com o nosso ponto de vista acerca desse assunto, desse tema tão importante na atualidade. Tá? Então, primeiro Fórum Municipal de Igualdade Feminina. Primeiro, ressaltando, é um fórum, então a ideia é a participação dos senhores. A gente fez um modelo de uma explanação e posterior vai ser dada oportunidade para a participação de todos os presentes, tá? Ser mulher no cenário atual. Então, quando a gente fala do cenário atual, o que a gente quer dizer com o cenário atual? Nos dias de hoje, né, quando nós pensamos na política, no ambiente corporativo, no trabalho, nós pensamos em grandes desafios para homens e mulheres, onde cada um busca seu espaço, onde nós estamos encarando de frente todas as diferenças, para que nós possamos mitigar, diminuir essas diferenças, e para que todos tenham o seu espaço, tenham o seu lugar. E é bastante importante, eu gosto de falar de uma experiência pessoal que se confunde com certeza historicamente com a experiência, né, com o nosso período contemporâneo, mas se confunde com a história de cada uma de vocês, porque todas as mulheres têm propriedade em falar o que é ser mulher nesse período, o que é ser mulher no mercado de trabalho, no ambiente corporativo, na guarda municipal, como legisladora, como professora. Todas as mulheres têm essa propriedade para falar. E eu gostaria de citar um pouquinho da minha experiência com essa questão de ser mulher. Aos 19 anos, né, eu saí da cidade de Marília, prestei vestibular, fui fazer a Academia do Barro Branco. E ali eu não tinha ideia do que eu ia me deparar, né? Porque apesar de no concurso, que era um vestibular pela FUVEST, estar ali quadro de oficiais feminino, tinha o quadro masculino e o quadro feminino. Eu não tinha me atentado, então era uma segregação. Então eram os homens e as mulheres que entravam por portas diferentes, saíam no mesmo lugar, faziam o mesmo curso e ao final do curso só podiam escolher determinadas vagas que eram destinadas ao quadro feminino. Então, em 99, quando eu entrei, existiam os batalhões femininos, né, que eram destinados ao policiamento escolar. Mas, para a gente entender por que em 99 era assim, a gente tem que falar do contexto histórico anterior. Pois bem, a gente vai pormenorizar depois, mas para a gente saber o resultado disso, na década de 50 começou um movimento político e feminista muito forte que pressionou o Estado a criação de um corpo feminino de policiais militares. Lembrando que a Polícia Militar ela foi criada em 1831 e não havia mulheres, não havia possibilidade de uma pessoa que nasceu mulher escolher estar na Polícia Militar. Não havia essa possibilidade. Em 1950 começou essa pressão. Mas em 1955 houve a criação de um corpo experimental de mulheres para poder fazer frente à crescente violência em ambientes escolares, né? E somente em 1959 que foi feito um decreto, efetivamente, com a criação de um corpo feminino e dos batalhões femininos, que, no total, né, posteriormente, foram 5 batalhões femininos. O que significava dizer o seguinte, que naquela época, e por muitos anos depois, se você entrasse na Polícia Militar, você só poderia estar em um batalhão feminino.
onde só mulheres estavam lá e eram destinadas apenas a alguns tipos de ações. No início, elas usavam somente saia, salto e andavam desarmadas. E com a crescente violência, muitas vezes o embate, o espaço que elas foram conquistando foi aumentando. Então, elas começaram a usar arma, elas começaram a poder ter viaturas, e elas foram conquistando o seu espaço. Entrei em 99, sem saber que eu seria somente alguém que poderia ocupar um batalhão feminino. E no final de 99 foram extintos os batalhões femininos. E aí, em tese, nós poderíamos estar em qualquer lugar na Polícia Militar. Lembrando que ao longo, na luta das que vieram antes de nós, elas foram conquistando seus espaços. Então, primeiramente era o policiamento, depois começou no trânsito, depois na rodoviária, depois o bombeiro também teve mulheres, né? E foi ampliando, antes mesmo do fim dos batalhões femininos. Em 99, acabaram-se os batalhões femininos, as mulheres, em tese, poderiam ir para qualquer lugar, vírgula, em tese. Por quê? Porque existia um quadro feminino. E eu estou contando toda essa história por quê? Porque isso se confunde com a história de diversas profissões, né? A história de cada uma de nós. Então, quando eu me formei em 2002, a minha turma, que tinha as melhores colocações, as mulheres tinham as melhores colocações, e as escolhas elas eram feitas pela classificação. Então, quem estudava mais ocupava os primeiros lugares, o primeiro colocado escolhe a vaga na unidade que quiser, pode ir para o choque, pode ir para a corregedoria, pode ir para onde quiser, vírgula, se você não fosse mulher. E se você fosse mulher, somente algumas vagas poderiam ser destinadas para você, né? E assim aconteceu com a primeira turma que se formou depois do fim dos batalhões femininos, que se formou em 2001, e com a minha turma. Em 2001, eu me recordo de uma coisa interessante, né? Que o comando da instituição estava preocupado com como essas mulheres, né, com sexo frágil, tinham feito o mesmo treinamento do que todos os homens, tinham feito aula de tiro, estavam totalmente aptas. Como essas mulheres poderiam ir para os lugares de maior criminalidade, índices criminais? Não poderiam. Como poderiam ocupar o choque, a rota? Como poderia uma mulher para a rota? Então, o que aconteceu? O que eles fizeram? Eles falaram, não, as mulheres só podem ir nos batalhões mais centrais, corregedoria, algumas unidades somente. E assim foi feito. E elas puderam escolher só algumas unidades, porque ainda existia o quadro feminino. Na vez da minha turma, o que aconteceu? Teve uma reunião no meio do ano, né? E uma cadete levantou e falou assim, que gostaria de ter os mesmos direitos que os meninos, que os homens, e escolher qualquer unidade, porque era o direito, né, de escolher qualquer unidade. E o comandante da Polícia Militar, na época, fez algo que eu achei assim, bastante interessante. O que ele fez? Ele falou, é isso que vocês querem? Vocês querem igualdade? Ele selecionou todos os piores batalhões em termos de criminalidade e nos mandou para lá. Todos os piores batalhões em termos de criminalidade nos mandou para lá. O choque não mandou, para outras unidades especializadas não abriram vagas. Somente para as unidades da capital, onde a criminalidade era maior. Então, as mulheres foram para as áreas mais periféricas da capital. Eu fui para o primeiro batalhão, que compreendia Capão Redondo, Jardim Ângela e Parque Santo Antônio. Foi um grande aprendizado, sem dúvida. Gratidão a esse coronel que teve essa ação, né, tão machista. Mas eu aprendi muito, e muitas meninas e muitas mulheres aprenderam muito. E por que eu quis contextualizar isso? E falar que o quadro feminino, aquele quadro que dividia os oficiais da Polícia Militar com a mesma formação entre homens e mulheres, somente foi extinto em 2011, quando efetivamente, na prática, todas as mulheres já ocupavam os mesmos cargos, as mesmas funções, os mesmos locais. E a única coisa que as diferenciava ainda é que o quadro feminino, legalmente, não poderia ter um ocupante do cargo de comando geral da Polícia Militar. E, a partir de 2011, pôde. Ainda não tivemos nenhuma mulher como comandante geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas esse contexto todo que eu contei, e que, assim, quando a gente está vivendo, eu acho que isso que a gente sente na vida e na rotina de cada uma aqui, quando a gente está vivendo, a gente não sente que existe diferença. A gente, às vezes, só percebe muito superficialmente. Mas quando a gente olha a história, a gente vê, poxa vida, como era diferente. Como foi diferente, como foi difícil e como nós lutamos e conseguimos. Né? E como aquela cadete que falou, não, nós queremos vagas iguais. E aí o comandante foi e fez daquela forma. Então nós vamos conquistando. E quando a gente olha o contexto histórico, a gente percebe isso. É com a luta individual, é a luta do grupo, é a luta de todos que nós conseguimos cada espaço, conquistar cada espaço. E assim não foi diferente. Então eu contei
essa questão de ser mulher no cenário atual da minha experiência, porque eu tenho certeza que é a experiência de muitas de vocês aqui em áreas de trabalho, como na OAB, como na medicina, como na educação, em várias áreas. Algumas, antes, já se amadureceram, né? Estiveram mais maduras nessa questão de igualdade. Outras ainda estão conquistando. Nós estamos conquistando também esse espaço na política. Aí, é inevitável a gente falar sobre igualdade e equidade, né? Esse conceito que até juridicamente é muito discutido, né? Que a igualdade é a ausência de diferença, né? Então, homens e mulheres sem diferença alguma. Na verdade, existem diferenças fisiológicas, físicas, né? Mas o que a gente também discute muito é a equidade, né? Que é o tratamento equânime, o tratamento com os mesmos direitos, né? Então, quando foi conquistado o voto, a mulher conquistou o voto no nosso país, foi falado da igualdade, na verdade é assim, de ter o mesmo direito, não de ser igual, uma pessoa igual, fisicamente, fisiologicamente igual, né? Quando a gente fala de equidade, a gente fala, por exemplo, os atletas. Então, as tabelas, os índices, os testes de aptidão física para quaisquer ingressos em forças armadas, em quaisquer instituições, elas são diferenciadas entre homens e mulheres. Os esportes têm feminino e masculino, porque fisiologicamente, homens e mulheres são diferentes. Porém, nós queremos equidade, nós queremos igualdade em direitos, nós queremos ocupar os mesmos espaços, respeitando as nossas diferenças, né? Então, que a mulher esteja gestante e tenha seu espaço e sua vaga de emprego efetivamente garantida. Então, essa é a discussão que eu quero trazer aqui, né? A questão de igualdade e equidade. E essa imagem, ela traz algo bastante interessante, que é justamente isso. Quando a gente fala de igualdade e você dá a mesma oportunidade para pessoas diferentes, né, com pessoas com condições diferentes, né? Se você coloca uma escada para uma pessoa que caminha e uma escada para uma pessoa que é cadeirante, você foi igual no fornecimento da escada, mas você não trouxe equidade, você não trouxe esse equilíbrio de fornecer a mesma oportunidade para essas diferenças. E essa imagem, ela traz isso, né, que para pessoas diferentes você pode possibilitar equipamentos diferentes para trazer, sim, contemplar com a justiça da igualdade. O que seria ser mulher na história? Então, eu gostaria de comentar, de salientar essa questão do ser mulher na história. A gente sabe, quando a gente estuda, né, e o professor Marcelo pode falar muito bem disso, a história, ela é escrita pelos vencedores e ela é escrita por homens. E muitas vezes não, efetivamente, uma grande parte das pessoas que participaram dessa história, elas não estão lá, elas não são reconhecidas, né? E quando a gente olha a história escrita, mesmo sem essa evidência escrita por mulheres, nós percebemos uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres, né? Assim como entre as outras diferenças, né? Entre os que venceram alguma batalha e os que não venceram a batalha. Então, nós percebemos essas diferenças. E aí, quando a gente fala desse contexto, a gente começa, e a gente vai citar mais os últimos 80 anos de história, nós percebemos que essa história, né, esse contexto, ele foi ditado por uma parte da sociedade, que no início as mulheres não teriam capacidade para ocupar o mercado de trabalho. Porém, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, a primeira coisa que acontece, estímulo para que as mulheres ocupem os seus lugares no mercado de trabalho, acumulem todos os seus afazeres, tudo que elas já faziam dentro de suas casas, também para o mercado de trabalho, onde mulheres e crianças, inclusive, estavam lá naqueles pontos. Essas duas propagandas são emblemáticas porque elas são da Primeira Guerra Mundial, né? Então, são propagandas que diziam: essas mulheres estão fazendo sua parte. Ali, a vida deles depende dela. Então, enquanto eles estavam no fronte de guerra, elas foram para todo o mercado de trabalho. E aí se começou, né, um movimento para melhores condições de trabalho, culminando aí em 8 de março de 1917, com um grande movimento na Rússia, né, já nos Estados Unidos também aconteciam esses movimentos, para melhores condições de trabalho, participação. A gente pulou aqui, né, deu um pulinho, para a Segunda Guerra Mundial, onde aconteceu exatamente a mesma coisa. Lembrando que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, as mulheres de novo são forçadas a voltar, sair do mercado de trabalho e voltar para o ambiente do lar, né?
E na Segunda Guerra Mundial acontece exatamente a mesma coisa, né? Então, essas duas propagandas são da Segunda Guerra Mundial com um estímulo para a participação das mulheres no mercado de trabalho mais uma vez. E acabando a Segunda Guerra Mundial, novamente as mulheres forçadas a voltar. Só que aí a gente tem uma realidade um pouco diferente. A gente tem pouco tempo para estar falando rapidamente do contexto histórico, tá? Mas as mulheres já haviam conquistado, feito diversas conquistas, e os movimentos feministas, para essa conquista e manter esse espaço com melhores condições, eles começaram a eclodir. E aí sim, por isso que a gente fala, né? Então, fim da Primeira Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial, que a gente tem resultado. Então, que a gente teve na Polícia do Estado de São Paulo, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gente já viu o resultado. E aí a história segue, né, com a mulher fazendo as suas conquistas, né? E a imagem que eu vou mostrar agora, eu acho que é uma imagem até de uma propaganda dos anos 50, né? Que para mim e para muitas de vocês é chocante, né? Que é o quê? Mostre para ela que o mundo é dos homens, né? Esse tipo de propaganda. O outro é de um detergente, esse daqui é de uma gravata, propaganda de uma gravata. O outro é de um detergente, né? Que é saia da cozinha o quanto antes, fazendo propaganda do detergente, enquanto o homem está ali com o filho, descansando, que era o lugar dele, ela está lavando todos os pratos, a propaganda é do detergente. Então, esse tipo de propaganda que traduz para a gente, né, com uma imagem que muitas vezes vale mais do que 1000 palavras, qual era o contexto histórico do papel da mulher naquela sociedade aí no pós-Segunda Guerra Mundial. E assim, imagens piores ainda, né? Essa segunda propaganda é de uma calça, né? Que é bom ter uma mulher perto de casa, e a propaganda da calça. A outra é uma propaganda de um café, né? Que diz, se um dia o seu marido descobrir que você não confere o frescor do café antes de comprar. E a propaganda do café da década de 60. Então, mais uma vez, dizendo do contexto. Agora, o que me sempre eu acho que deve despertar na gente o senso crítico será que na década de 50 e 60, as pessoas que viam essas propagandas achavam que isso era normal? Provavelmente sim. Assim como talvez, e aí eu estou jogando só uma ideia, talvez muitas coisas que aconteçam hoje, que nós achamos que é normal, daqui 50 anos, as pessoas vão olhar e falar como era possível eles acharem que isso era normal, né? Aí eu passo já para a década de 70, essa propaganda da Embratur, né? Então, de turismo do Brasil, fazendo a exploração do corpo da mulher brasileira para vender, quase como se fosse uma prostituição, para vender, para que os estrangeiros viessem para o Brasil. Essa propaganda que eu acho mais incrível, ela é de 2011. Ela é de 2011. Então, vai vender cerveja colocando o corpo de uma mulher negra como um produto para vender a cerveja. Essa propaganda de 2004 é uma propaganda de joalheria, que fala do poder do quilate, né? Que também é algo que fala assim, qual o papel na nossa sociedade? Porque quando a gente fala da década de 20, de 30, mas a gente está falando de 2004, de 2011. Propagandas como essa, né? Todo mundo tem seu lado devassa. E você está esperando o quê para ter sua primeira vez com uma devassa? Colocando a mulher em uma condição do quê nessa propaganda? Então, quando a gente olha isso, talvez vá passando despercebido. Assim como muitas propagandas que hoje nós temos. Isso passa despercebido aos nossos olhos. E o que eu quero dizer é que, assim, que a provocação da minha fala de hoje. Lá em 99, quando eu entrei na Academia do Barro Branco, eu não percebi que eu estava entrando num quadro feminino, então que eu estava segregando o masculino do feminino. Em 2004, 2011, essas propagandas passaram despercebidas também. Quantas coisas passam despercebidas por nós e que não traz igualdade feminina, muito pelo contrário, traz preconceito, né? O marketing fez com que a mulher saísse de um estado de submissão para estar em um estado de um objeto, para compra, um objeto que pode ser comprado, né? Como aqui, um objeto que pode ser comprado, uma joia. Esse vídeo eu acho bastante interessante, que ele fala sobre o sexismo, né, no ambiente de trabalho. E é algo assim, você dá risada, você olha, você fala assim, mas é uma absurda realidade. E eu penso, né, a gente vai chegar lá na conclusão, mas que para a gente combater qualquer coisa na vida da gente, a gente tem que encarar de frente e saber que ela existe.
porque senão eu não consigo combater. Se eu finjo que não existe, eu não consigo combater. E esse vídeo, ele traz isso, ele traz uma realidade crua, nua, de algo que às vezes a gente quer fechar os olhos do ambiente de trabalho. Às vezes mais acentuado do que isso, às vezes menos acentuado do que isso, né? Eu tenho diversas experiências e situações pessoais na minha vida profissional, onde exatamente isso, ou algo parecido com isso, foi feito, né? Quase é um objeto a mulher. Por favor. Ô, Kátia, teu currículo é perfeito para a vaga que a gente tem aqui na empresa de diretora. Obrigada. Você pode começar quando? Amanhã já. Amanhã? E qual a tua pretensão salarial aqui na empresa? 30% a menos do que qualquer homem no meu cargo. Ah, que maravilha, perfeito. Você não vai poder ser promovida, você sabe, né? Não, eu tô contando em ficar estagnada nesse cargo enquanto os outros homens da empresa sobem, mesmo os incompetentes. Perfeito pra mim. Eu tô querendo fazer aquele perfil clássico mesmo, que todo mundo faz piadinha, que vira troféuzinho, enfim, aquela que todo mundo quer comer, que passa por mim me tocando. Você sabe que você vai ter que vir maquiada, de preferência bem vestida, não pode embarangar, engordar, evita. Eu tenho experiência em ser mulher da empresa. Eu acordo todo dia 1 hora antes do que qualquer homem pra passar rímel, blush. Enfim, tá nesse padrão de mulher comível que vocês definiram. Mesmo que tenha alguns homens que nem tomem banho. O importante é estar bonita, você é a cara da empresa. Excelente. A gente entra em contato com você então, assim que formalizar as coisas. Tá bem, uma dúvida sobre a minha vestimenta. Você acha que esse decote é suficiente pra você olhar o meu peito de canto de olho achando que eu não tô vendo? Olha, eu gostei daqui. Eu mesmo já tinha dado umas 2 olhadas achando que você não tinha percebido, mas... Eu reparei. Reparou, É por isso que eu uso decote. Pra seduzir os homens e conseguir um aumento. Ou uma promoção baseada na sua sensação de que você vai me comer um dia. Você é boa, hein, garota? Gostei de você. Você quer que eu discorde de você pra você falar que eu sou mal comida ou que eu tô de TPM? Não, hoje não. Não? Hoje tô de boa já. Então tá, qualquer coisa você me avisa. Aí eu aviso também meu ginecologista pra eu não ficar grávida esse ano, pra eu não atrapalhar a sua empresa. Ah, por favor, agradeço. Nada, prazer. Tchau. Oi, boa tarde. Você é? Eu sou um homossexual enrustido que vai servir pra vocês fazerem piadinhas ou tentar adivinhar se eu sou gay ou não. Esse vídeo, que eu assisti alguns anos atrás, ele saiu em 2017, eu acho que ele é bem emblemático para dizer e para traduzir o que, infelizmente, ainda temos presente no mercado de trabalho com relação à mulher e com relação a outras pessoas que a sociedade coloca como são desiguais, que não estão dentro do padrão do homem, né, dentro do mercado de trabalho. Isso também é para a gente refletir. Obrigada, Pri. Agora vamos falar um pouquinho da mulher em números, né? Só para a gente ver quais são o que nós temos hoje, quais são as nossas conquistas, o que nós esperamos. Nós somos mais do que 50% da população, né? Nós estamos um número maior do que 50% da população. Porém, nós ocupamos 44% das vagas de trabalho, dos postos de trabalho. E quando esses postos estão em nível gerencial, esse percentual diminui ainda mais. E, em média, as mulheres ganham 24% a menos do que os homens. O desemprego entre as mulheres também é maior, né? Então, está entre 13%, um pouco mais do que 13% de desempregadas, enquanto nos homens são 10%. E se as mulheres forem negras, o desemprego ainda é maior, está quase 16%. Então, ainda não temos uma condição de equidade, de igualdade no mercado de trabalho. E as mulheres que trabalham, infelizmente, por uma cultura que nós temos, ainda se tem como obrigação toda a atividade do lar, né? E as mulheres que optam por estarem só no lar, muitas vezes, elas são tidas como assim, ela optou por estar no lar, então ela quase virou uma escrava, porque ela trabalha no período que seu marido está trabalhando, ela está trabalhando em casa, cuidando das crianças, no período que ele volta, como ela não trabalha fora, ela continua fazendo tudo em casa, porque o marido trabalha fora e está descansando. E é uma cultura, algo que infelizmente ainda acontece, ainda é tido como normal dentro da nossa sociedade, e que é algo que nós temos que vencer, né? Pelos estudos da Fundação Getúlio Vargas também, as mulheres, até como foi citado, colocado, a questão da maternidade, né? Então, em países mais desenvolvidos, as mulheres têm um período de licença maternidade muito maior. Aqui nós conquistamos, né, em diversas instituições e poder público, 6 meses de licença maternidade, mas ainda assim muitas mulheres, após a estabilidade de 2 anos, no mundo corporativo, elas perdem sua vaga de trabalho
pelo receio de, mais uma vez, depois de ficar gestante, e não só isso, né, a questão do filho pequeno, porque a nossa cultura diz que um filho pequeno, normalmente a mulher, assim, o homem e a mulher trabalham. O filho pequeno ficou doente, quem deixa o trabalho para cuidar do filho é a mulher, né? Então, são coisas como essa que a gente está trazendo aqui para a gente poder refletir sobre o que nós queremos efetivamente, onde nós queremos chegar, qual é o espaço que nós queremos conquistar. Sobre a violência também, a gente vai ter a fala específica da vereadora Simone Bellini sobre a violência, mas é algo que eu queria falar, inclusive, citando o vídeo anterior. A violência tem degraus, né? Então, não é assim, a violência, alguém foi e bateu no outro, isso é a violência, não. A violência, ela é escalonada, então ela vai desde uma discriminação no ambiente de trabalho, até uma palavra, até uma opressão emocional, ela é permeada de várias formas. Eu tenho certeza que esses números, né, de 22% das brasileiras sofrem agressão verbal, 10% ameaça ou violência física, enfim, esses números, eles sem dúvida são subdimensionados. Por quê? Porque o filtro está no que nós toleramos. E muitas vezes a mulher, ela tolera muito, mas muito, antes dela classificar que teve uma agressão verbal. Ela tolera muito antes de ela dizer que teve uma agressão física, porque ela tem vergonha. Porque na nossa sociedade, além de sofrer agressão, você tem vergonha de sofrer agressão. Vergonha de ser maltratada dentro de casa ou mesmo fora de casa, no ambiente de trabalho, sofrer uma discriminação é algo quase vergonhoso para a mulher atual, que é tida quase como que tem que ser uma super-heroína, né? Então, ela tem que ser perfeita no trabalho, perfeita em casa, perfeita fisicamente nos padrões. Então, sem dúvida, esses números são subdimensionados, mas é para a gente refletir também sobre isso. E a mulher nos dias de hoje, né, como a gente falou, a gente deu um gancho aqui, ela é tida como, estando no mercado de trabalho, estando na sua vida pessoal, onde quer que esteja, ela tem que ser perfeita. Não é exigido nada menos do que perfeito. Então, para um homem, e isso a gente fala por números e a gente fala também por experiências profissionais, a um homem é dado o direito de, na nossa profissão, fala, ele é mal cansada, ele não gosta de trabalhar, tudo bem, né? A mulher, ela tem que ser impecável, ela tem que ser perfeita e ainda assim, se ela tem uma conquista, é porque ela é mulher. Se ela não tem a conquista, é porque ela é mulher. É tudo justificado pelo fato dela ser mulher, né? Então, isso é muito triste. Tem um episódio que eu acho emblemático de falar, que mostra esse preconceito, né? Essa desigualdade que ainda existe, que é o que a gente precisa lutar para trazer a igualdade, que ainda existe. Em uma situação, eu estava no gabinete no início do ano passado, né? A gente assumindo a gestão da prefeitura, no município, e veio um homem me visitar, um senhor, né, que a gente recebe muitas vezes no gabinete pessoas, e ele veio me visitar, parabenizar pelo trabalho, uma visita cordial. E a primeira frase que ele falou assim, nossa, prefeita, parabéns pelo seu trabalho, você está indo muito bem, apesar de ser mulher. Apesar de ser mulher, você está indo muito bem. Ou seja, e era um homem, de cerca de 50, 55 anos. Então, o preconceito que está na cabeça das pessoas na nossa sociedade é uma barreira que tem que ser transposta, que tem que ser vencida. Vencida não só por nós, mas vencida por nós mulheres e pelos homens, por toda a sociedade. E isso, essa fala dele traduziu esse imenso preconceito, né? E hoje, no dia de hoje, né, o que nós sentimos nessa sociedade com as diferenças sendo assumidas e tem que ser assumidas, né? Mostrando que cada pessoa, cada ser humano é um ser humano, tem que ser respeitado, né? Tem que ser dado direito à igualdade, o direito às conquistas, os mesmos espaços e as mesmas oportunidades, né? Nessa sociedade de hoje ainda temos preconceito, ainda temos que lutar pelos nossos espaços, mas a boa notícia, né? A boa notícia quando a gente pensa em solução é que nós estamos enxergando que existe o problema. A gente consegue perceber que existe o problema. E através de discussões, através de fóruns como esse, de seminários, de ações individuais de cada uma de nós, que não aceita menos do que o que a gente tem direito, menos do que o nosso espaço nessa sociedade, né? A colocação de cada homem que é contra essa discriminação ou essa situação que nós temos na sociedade hoje, consegue enxergar. Então, é através disso que nós conseguiremos, né, avançar ainda mais. Porque quando nós olhamos para o passado, nós temos que ter esse contexto olhando para o passado, nós
Nós olhamos e vemos que muito já fizemos, muito já conquistamos. E as pessoas, as mulheres que vieram antes de nós, foram guerreiras demais. Elas conquistaram muito, mas muito ainda temos que fazer. Muito ainda temos por fazer. E nós temos e mesmo nessa sociedade que ainda é machista, que melhorou muito, mas ainda é machista, ainda tem desigualdades, nós temos mulheres maravilhosas, né, como Margaret Thatcher, Marie Curie, Anne Frank, que são exemplos, né, de luta pelos direitos, direito ao voto, direito das mulheres, né, luta por seu espaço no mercado corporativo. Então, essas mulheres são exemplos para cada uma de nós. E eu gosto de colocar em diversos exemplos nós temos. Gosto de colocar essa foto, preciso até tomar cuidado para não me emocionar. Por quê? Porque algo que me deixa extremamente feliz é cada vez que eu recebo uma menina na minha sala. E ela olha para mim e sente que ela pode ser prefeita, ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser o que ela quiser. E esse exemplo é isso. Tem um vídeo, por último, que eu quero passar, que ele traz essa questão da sociedade como nós estamos. Né? É um vídeo que, para mim, é bastante emocionante. E a sociedade como nós estamos e onde nós queremos chegar. E nós chegaremos se nós enxergarmos o problema e lutarmos juntos contra ele. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do, and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Here. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. Sounds like a bad thing. Sounds like they're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Muito obrigada. Muito obrigada, prefeita. A prefeita Capitã Lucimara precisa cumprir uma agenda ainda hoje e ela vai deixar o evento. Então, eu quero convidar a Marilene para entregar uma lembrança.